Gente, aqui no nosso ateliê agora, na verdade, se transformou numa galeria de artes. Olha aqui, ó, nós estamos admirando aqui os quadros lindos, que agora é uma exposição de artes aqui no programa. Olha que coisa linda! Olha isso! Gente, que maravilha! Quem é a artista desses quadros maravilhosos? Margarete Bonelli. Tudo bem? Tudo bem, Drica? Muito prazer, seja bem-vinda. Obrigada, o prazer é meu estar aqui no programa. Esse negócio aqui tá bonito demais. Tá muito lindo, não né? É? Galeria de arte, gente. Pode sentar aqui, tomar seu lugar, fica à vontade. Nós vamos aprender aqui quais técnicas você vai ensinar? Vamos começar do começo aqui. Isso. Geralmente é assim, o artista dá um nome para sua tela. Tem um nome essa tela aqui de hoje? Ele é um campo de lavandas. Lavanda, é um campo pronto. de lavandas. A lavanda. E vamos falar assim um pouquinho sobre a técnica e o estilo que eu usei para a gente trabalhar nessa peça. Essa minha peça, ela tá com duas técnicas diferentes. Ela tá com acadêmico. Sim. Aqui, o que é o acadêmico? O que é o acadêmico? O acadêmico teve o seu auto na arte no século XVIII. Deixa eu ficar aqui para você não precisar ficar olhando assim para mim. Pronto, agora sim. Onde os artistas retratavam as imagens, né, as paisagens, a realeza que eles pintavam na época, estritamente igual a uma fotografia. Então eles procuravam retratar tudo muito certinho. Como é o caso aqui. Como é o caso do nosso céu. Dá vontade até de entrar aqui e andar, né, no meio da plantação. Está bem definido, bem detalhadinho. E é engraçado porque o acadêmico ele teve o auge no século XVIII e no século XIX, com a chegada da máquina fotográfica, né? Os artistas começaram a pensar por que retratar tudo perfeitamente se a gente tem a máquina fotográfica que quando você tira já fica tudo igual, né? Inclusive aquelas máquinas que você entrava dentro e saía aquela fumaça. Aquele paninho preto. Aquele paninho preto estourava, né? Bem legal. E foi aí que começou a mudar alguns estilos de pintura. E foi para o impressionista, e aí teve um monte de técnicas, né? Então aqui eu usei o acadêmico e depois eu passei um pouco para a espátula. Que a espátula é legal também porque eu gosto muito de trabalhar um 3D nas minhas imagens. Aquela coisa de você olhar, você vê o real e você vê uma coisa que você quer entrar ali dentro. É o né? que eu falei, viu como eu tô que indo fica no bem, caminho. ela fica em relevo. E o interessante da espátula é que quanto mais a distância você olha, mais você tem a definição do trabalho, né? Então, pintando, o que a gente tem que fazer? Pintou um pedacinho, você se distancia um pouco, olha, tira umas fotinhos, dá uma olhada e vê o que está faltando. Quanto mais longe você está do trabalho, mais é realista, né, o trabalho. Mais realismo você tem. E a espátula é legal também porque ela dá ela dá muito volume, né? E ao mesmo tempo ela fica real. Então esses foram os estilos que eu usei, as técnicas, né, que eu usei nessa peça. Então o material que você usa aqui... Vamos lá. Então material, para essa pintura eu usei a tinta a óleo. Então é tinta a óleo, usamos pincéis também, que é para pintar a parte lisinha, que é do céu, né, que é o acadêmico. E usamos espátula, vamos até pegar os pincéis aqui, que eu esqueci de pôr aqui para o pessoal de casa olhar. Então, temos aqui pincéis, que são usados na parte lisa, as tintas a óleo, né? A espátula, que é super importante, a espátula aí depende muito do que você vai trabalhar. Tem espátulas pequenas até grandes, arredondadas, pontudas. Para ver a espátula em ação. Aí... é uma infinidade de tipos de espátulas. A gente vai trabalhar conforme o que você for fazer na tela, né? Precisamos de removedor, que é para limpeza dos pincéis, né? Óleo de linhaça. Olha isso. Se necessitar, para correr um pouquinho mais a tinta. Paninho para limpeza de pincel. Forminhas de isopor ou mesmo a paleta, tá? O que você sentir mais facilidade para trabalhar, para você ir colocando a sua tinta e fazendo a sua bagunça de tinta para passar lá para a tela e a gente desenvolvendo. Bem
intencional, na verdade, né? Olha aqui, bem basiquinha. E aqui você vai pegando as aí você cores vai... e ir jogando lá. É legal porque você olha o modelo, temos um modelo, lógico, né, que a gente segue. Eu trabalho muito com encomenda, então o pessoal geralmente me traz fotos. Olha, Margarete, eu quero para minha sala isso aqui. Aí eu viajei, tirei essa foto, achei tão linda. Você não faz ela para mim igualzinha? Aí porque eu quero pintar na minha sala, para mim relembrar aquela viagem. Nossa, então tô sempre trabalhando com modelo, né, pra gente poder chegar no que o cliente quer, no que o cliente gosta. Então aí a gente dá um modelinho, a partir do modelinho que a gente vai criar. Então, se a pessoa que está lá em casa nos assistindo agora também faz esse trabalho de pintar, hoje, especificamente, que é a técnica da... Aqui no caso acadêmico, o acadêmico, né? Usando a espátula. Não é isso que você vai fazer? Aqui nós misturamos duas coisas. Pincel e espátula. Pincel e espátula. Então nós temos duas técnicas numa só peça. Tá. Geralmente eu trabalho sempre misturado, mesmo porque eu gosto do volume, daquela coisa do volume, né? Então, só se o cliente fala assim, eu não gosto que fica com um pedacinho de tinta, aí a gente trabalha só o acadêmico. Mas as minhas peças geralmente têm o 3D, então eu sempre trabalho com um pouquinho de volume e sempre entra um pouquinho de espátula. Tá, e a gente vai começar, porque aqui já está quase no final aqui já está quase pronto. Você começou esse quadro por onde? Pelo chão, pelo céu? Começamos pelo desenho. Eu até mandei as fotinhos, Mas né? você começou a pintar pelo céu ou pelo céu? Sempre pelo céu. No meu caso, né, eu como profissional de artes, eu gosto de pintar sempre do fundo para frente. Então eu sempre pinto assim, o que está primeiro de tudo? No caso dessa paisagem aqui, o céu. Olha lá, gente, então, a primeira partezinha você está vendo aí na sua casa? Olha lá. É a primeira partezinha, Margarete, que você pintou do céu lá no cantinho, né? Você pintou? Aí o que a gente faz? Tira o desenho, estritamente detalhado, né? Porque nós estamos trabalhando, lembrando que a gente está trabalhando no acadêmico, então eu gosto de detalhar totalmente a tela antes de começar a pintar. Dá para você perceber aí na sua casa que tem o desenho ali no fundo, a lápis que você passa? Eu não tô vendo direito. Eu trabalho com projetor, né? Que projeta, a gente traça o desenho, ou às vezes com ampliação, né? Que fica bem detalhadinho também. E você começou ali do cantinho, você já faz a primeira parte lá em cima perfeitamente, né? Pelo que eu tô vendo. É engraçado porque o pessoal quando olha o meu trabalho fala assim, nossa, você tá fazendo uma colagem. Porque já vai ficando pronto, pedacinhos por pedacinhos. A sensação que eu tenho é que era um papel inteiro, se rasgou e deixou só aquele pedacinho. Exatamente, é o que todo mundo fala quando olha o meu trabalho. Olha isso, gente, que sensacional. É, e aí foi legal. indo. E aí vai, aí tem as fases, né, do céu. Olha, até ele tá ficar maior, pronto. tá dando pra ver melhor. Isso, ele já vai aumentando. Aí vamos ver a próxima fase? Olha que lá. legal como que fica. Olha, começou lá, depois foi para as nuvens lá em cima. E é muito bacana porque eu pinto essa peça no meu ateliê. E aí os alunos vêm fazer aula e toda semana quando eles chegam, eles querem saber o que você já pintou. Pintou mais um pedacinho? Aí, como é que tá, né? E é muito legal. Eles vão acompanhando o trabalho também. Tá quase terminando o céu ali, né? Ah lá, terminou. Olha que legal. Olha lá o céu todo lá. Deixa eu ver. Ainda falta um cantinho. Olhei aqui ainda falta um pedacinho do quebra-cabeça, né? Porque parece um quebra-cabeça que você vai montando partezinhas. E depois você foi descendo. Vamos descendo. Aí a gente já entrou na parte do arbusto, né? Que tem uma leve árvore lá atrás. E depois que a gente já iniciou a parte da espátula, porque aí já terminou o acadêmico, a parte lisinha, né? E aí a gente começa a parte da espátula. Lembrando, eu gosto de trabalhar com um fundo primeiro, antes da espátula. Então, em cima desse amontoadinho de tinta que você tá vendo aqui, Drica, ele tem um fundinho liso, como se fosse o acadêmico. Um fundinho, né? Que eu trabalho com a cor de fundo escura primeiro, e aí eu vou colocando a parte de luz. Para ir dando o formato. Dá para ver do que a gente eu olhando quer. aqui de cima, igual você tá olhando de frente aí, igual agora você tá vendo na sua tela. Ah, lá que legal. Mas quando eu olho aqui de cima para baixo, eu consigo ver que aqui a parte do céu tá lisa. E quando eu chego aqui, ó, eu vejo os relevinhos aqui da tinta colocada, que é o que dá essa sensação da plantação da lavanda. Assim, tão viva, que a gente quer entrar lá dentro e sentir o cheirinho dessa plantação. E o legal é que quando eu trabalho com a espátula, ou mesmo quando a gente trabalha um impressionista,
Impressionista também você deixa esse volume de tinta, só que é com o pincel, não é com a espátula. Então eu gosto de trabalhar com bastante tinta também no impressionista. Mas o acabamento de luz, ou às vezes alguma sombra que falta, você trabalha depois de seco. Então é uma tela que demora para fazer. Quanto porque, tempo mais ou menos? A gente tá olha, falando? ela eu estou há 3 meses. 3 nela meses? já. Há 3 Olha meses. isso, gente. Você Porque aí acha eu que tenho que esperar. é uma dedicação total. Secar um pedaço. Então o cliente não pode ter muita pressa. Ele deixa lá que ela vai fluindo, ela vai ficar linda, maravilhosa, né? E aí na parte seca que a gente consegue tirar a luz. E aí dá o total do volume que você precisa. Quando você está pintando, por exemplo, você recebeu esse projeto, vamos supor, aí você começou a fazer essa plantação de lavanda. Quando você para aqui, você continua um outro ou não? Você foca sua atenção só no que você está fazendo no momento? Então, eu não me sinto confortável em deixar um para pegar o outro. Eu preciso viver esse momento. E esse momento é um momento, né? Então, assim, o que eu passo para cá é exatamente aquele tempo que eu estou me dedicando a ela, né? E aquela coisa do que incentiva também, como eu dou aula né, então a gente está em contato sempre com bastante aluno, é aquela coisa do aluno ter aquela fome de chegar na aula na semana seguinte para saber o que você fez. Então isso incentiva mais a gente. Então você também não vê a hora de acabar, né? Então não dá para... Eu não consigo. Tem artista que consegue pegar 2, 3, faz um pouco aqui, um pouco lá, mas eu já gosto de dedicar totalmente a uma peça de cada vez. Cada peça que você faz vai um pouquinho de você. Vai, cada uma tem uma emoção, cada uma tem um momento que você está vivendo, né, naquele tempo ali, e aí ela vai fluindo, Deixa né? eu ver se esse aqui também é da mesma técnica. Eu tô passando, tem Legal, aqui, ó. vou te explicar. Então esse aqui é muito bacana. Olha, você sabe que eu não tinha nem pensado. Que coisa eu trouxe linda essa esses peça 2 barcos aqui. É Paraty. É Paraty. É Olha que Paraty aí. lindo, muito real. Aí é Paraty. Então aqui foi bem interessante você perguntar, que eu não tinha nem pensado nisso, né? Essa peça não tem pincel. Ela é só na espátula. Nossa, ela é só na espátula. Gente! É uma técnica de tinta com querosene aí. É mesmo? É uma delícia fazer isso também, é muito gostoso. E fica bem real também, você viu como que fica bem... Bem real, olha que bonito. A sombra do barco, sim, né? Então... Olha o céu lá atrás, a água tá mexendo, dá pra ver as ondinhas lá atrás do barco. O descascar, tipo assim, que o barco já é velho, já tá usando. Muito lindo. Eu procuro nas peças sempre retratar perfeito, sabe? O modelo que eu tô olhando para ficar aquela coisa bem real mesmo. Quando você tira a foto, você pergunta assim: é a foto ou é a sua pintura, né? Aí que é legal, né? Gente, a gente tá aqui conversando e a gente não começou a pintar ainda, porque a gente tá entretido aqui. Agora nós estamos tendo uma aula. Vamos, aula teórica. Daqui a pouco nós vamos ter aula prática. Eu vou passar para esse, tá? Para perguntar da técnica desse, ó. Vamos ver se você vai lembrar da técnica desse aí, Drica. Agora eu vou deixar para você adivinhar. Ai, meu Deus do céu. Você tá passando a mão? Eu tô passando a mão porque eu tô sentindo os vamos relevinhos aqui. Mas tem também o liso. Então, aqui a gente tá usando a mesma técnica desse? Então, aqui eu trabalhei o acadêmico. O acadêmico, porque é o, tá vendo? É o realista. Bem liso. Mas esses relevinhos que eu tô vendo? Bem pouco. Foi uma coisinha de nada, de espátula, mas muito bem suave. Ele tá praticamente acadêmico mesmo. Agora, gente, fala uma coisa aqui pra mim. É ou não é verdade que você não gostaria de dar uma voltinha aqui, ó? Nesse caminhozinho aqui desse lugar. Olha aí, olha lá como fica muito real. Então é legal. Parece um bosque, olha que lindo. Para quem é da cidade de Valinhos, tá? Esse é o CLT, que é o Centro de Lazer do Trabalhador, que nós temos na nossa cidade, eu valinhense, né? Nossa, eu já visitei lá o CLT. A gente fez então, até uma convivência ali com os amigos e com as crianças. Isso, e foi muito engraçado porque quando eu fiz esse trabalho, já faz um tempinho, eu levei uns 40 alunos para lá, cada um ficou ao vivo em um pedacinho do parque, né, que escolheu,
e desenhou o seu pedaço, fotografou, lógico, porque nós pegamos chuva na época, não deu para ir pintar, tal, então você tem que fotografar o lugar. E foi uma exposição maravilhosa, porque foi somente desse local, só do CLT. Nossa, que Foi lindo. muito lindo. E acadêmico, foi tudo acadêmico na época. Essa Muito exposição. lindo, gente. Nós vamos fazer o seguinte, a gente já teve a aula teórica, daqui a pouquinho, quando a gente voltar do intervalo, a gente vai para a aula prática. Tudo bem. Ela vai ensinar a gente lá as técnicas que ela usou, tá bom? Daqui a pouquinho no intervalo, não sai daí que a gente já volta.